Eu usei um EVA verde escuro, mas você pode fazer no verde claro. Eu vou manter o verde escuro mesmo, porque o fundinho dele eu usei verde claro. Então eu vou usar o verde escuro. E aí eu trouxe aqui todos os moldes para riscar aqui junto com vocês, para vocês verem como que é rápido fazer essa peça. Então eu tenho aqui a parte de baixo, a parte do meio e a parte de cima. Eu utilizo um palito de churrasco para fazer o risco. Eu não risco com caneta e nem lápis para não marcar o EVA, porque às vezes a gente risca com lápis ou caneta, mas na hora de cortar, ou eu tenho que cortar muito para dentro para tirar a marca da caneta, ou ela vai cortar em cima e ficar aquela rebarba de caneta. Aí fica feio o trabalho. Então, eu sempre recomendo riscar com palitinho de churrasco, porque através do risquinho a gente consegue visualizar e fazer o corte. E aí, essa marcação ela não fica visível quando a gente faz o corte, porque é uma marcação bem delicada e fina, né? Olha aqui. Não sei se consegue ver. Aí para vocês talvez não dê para ver tanto, mas aqui para mim eu tô conseguindo visualizar direitinho. Então eu venho aqui com a tesoura, vou retirar essa parte aqui porque eu não preciso da placa inteira e vou recortar. Diferente da técnica que eu sempre mostro aqui para vocês, que é a técnica do 2D, esse aqui não precisa de você deitar a tesoura para fazer o corte, não. O corte pode ser com a tesoura normal. Então é só seguir o risco e fazer o corte. Aí fiz o primeiro, que é a partezinha de cima, que é a menor. Esse aqui é o maior. E aí eu recomendo, quando você for cortar o EVA, você nunca virar a tesoura para fazer as curvas. Sempre utilize a mão esquerda que está segurando o EVA para girar o EVA, porque se você virar a tesoura, você pode cortar errado. Então, use a mão que está segurando o EVA para fazer o movimento. Nunca é a tesoura que gira. E outro conselho que eu dou a vocês também é: abra a tesoura e vá fechando ela lentamente, mas sem chegar ao final do corte, porque quando a gente chega aqui na pontinha, a gente acaba picotando o EVA e aí ele fica feio também. Então são essas duas diquinhas que eu deixo aí para vocês. Ó, eu já tenho todas as três partes recortadas. A parte do meio, a parte de baixo e a parte de cima. Antes de colar, porque aqui embaixo eu fiz uma colagem no EVA mais claro, que no caso eu usei branco. Eu usei duas partes para colocar a árvore. Essa que é a branquinha e essa aqui que é para tampar o pigentinho para a gente pendurar na árvore. Então essa partezinha branca, antes da gente colar no EVA branco, eu vou primeiro fazer os esfumados, esfumado e o clareamento. Eu uso para fazer o clareamento ou a pátina, pode ser o pozinho mágico, pode ser giz pastel, pode ser tinta, o que você tiver. Aí, no caso, a tinta precisa ser a tinta seca. O que é uma tinta seca? Quando você pega um pouquinho da tinta com o pincel seco, sem molhar, e descarrega numa superfície, aí ela vai ficar mais ou menos sequinha, você vem e consegue passar em cima do EVA sem fazer aquela pintura, e você faz só apenas um clareamento. No meu caso aqui, como eu vou usar pátina, eu vou pegar um pedacinho de EVA, vou pegar esse pincelzinho aqui, acho que esse é o pituá mesmo, porque o outra brochinha, ele tem as cerdas maiores, esse aqui as cerdas são pequenininhas e ele é serradinho aqui na ponta. Pode ser esse pincelzinho ou pode ser um tecido de algodão também, tá? Ou mesmo lenço umedecido. Eu tenho lenço umedecido aqui no ateliê, mas não precisa ser o lenço umedecido não, pode ser o lencinho já seco. E aí eu vou pegar aqui um pouquinho da pátina e vou passar aqui, ó, em cima do EVA, sem chegar no final aqui embaixo. Tô passando só no meio da peça. Então eu não estou chegando aqui na beiradinha, só até o meio mesmo. Fiz no primeiro, que na verdade não é o primeiro, é o último. Vou fazer aqui no segundo, que é a parte da árvore do meio. Sempre movimentos circulares para espalhar bem. E vou fazer agora no último. Aí aqui agora, depois que eu clareei todas as peças, primeiro eu faço o clareamento de tudo, para depois vir e fazer o restante. Agora eu vou pegar o giz pastel oleoso preto. Aqui, como eu falei, eu vou usar um lenço umedecido, só que ele não tá molhado mais, ele já secou. Então eu vou enrolar ele aqui no meu dedo, vou passar aqui o giz pastel oleoso preto. Esse aqui é o retrátil e ele é aquarelável, ou seja, se eu molhar, ele vai virar uma tinta. Eu não quero que isso aconteça, então eu estou usando esse paninho seco por conta disso, porque eu não quero que o giz pastel vire uma tinta. Então eu vou passar só na partezinha de baixo.
clareei, sombreei. E agora o que eu vou fazer? Eu vou montar uma aqui em cima da outra, só para saber mais ou menos aonde eu vou colar. Eu vou vir com um palitinho de churrasco, vou marcar, vou fazer esse mesmo desenho que eu fiz quando eu fui riscar o molde no EVA. Então eu vou pegar aqui, vou colocar, posicionar certinho e marcar. Porque agora com ele marcado, além de facilitar na hora de eu passar a cola e vir colar, ele também vai facilitar agora na hora de esfumar, porque eu vou esfumar também essa partezinha de baixo, porque fica como se fosse uma sombra. Olha, não sei se vocês conseguem ver nesse aqui. Aqui, ó, eu fiz uma espécie de sombra aqui embaixo. Aí eu vou pegar aqui de novo giz pastel oleoso preto e vou fazer movimentos circulares limitado ao risco que eu já tinha feito. Só nessas duas partes, porque essa aqui não precisa, né? Não tem nada em cima dela. Então essa é a única que não vai ter. Aí agora sim, eu vou pegar o EVA branco e vou colar essas partes aí. Eu vou usar a cola instantânea número 2 da Tech Bond para me auxiliar. Vou passar a cola em toda a extensão. E, gente, lembra que menos é mais. Não precisa colocar um mundaréu de cola. Precisa só de ter uma quantidade satisfatória e bem espalhada. Aí eu posiciono aqui. Tem que deixar sempre uma beiradinha pra gente recortar e ter essa rebaba, né? Aí tô passando aqui atrás, bem espalhadinha a cola. Aí vou colar de jeito que eu consigo tirar uma beiradinha tanto desse quanto desse. E o último, eu gosto de aproveitar o máximo que as folhas de EVA. Agora eu venho com a tesoura. Aí depois que cortou, já tenho aqui todas as peças, tem uma marcação aqui onde eu vou colar, né, que eu fiz o risco. Eu vou passar a cola, ou eu posso passar aqui, como eu já tô passando, cola instantânea, tá? Que eu tô usando. Vou posicionar certinho. Coladinho, ó. A árvore já tá quase toda prontinha. Aí agora eu vou pegar uma linha, não é uma linha, é um fio. Eu tenho esse fio dourado. Eu juntei aqui as duas pontinhas e com a cola quente, e vai ter que ser cola instantânea, porque eu esqueci que eu não tinha colocado a cola quente para esquentar. Mas vai ser cola instantânea aqui mesmo. Juntei as duas pontinhas aqui, coloquei um de um lado do outro. E aí aqui agora eu vou passar cola aqui na parte de trás, inclusive no cordão. Passo aqui em toda a parte de trás, essa partezinha branca. E vou posicionar aqui em cima do outro EVA verde. Vou apertar porque para colar bem as laterais. Colei. Vou pegar a tesoura, vou tirar a placa só para facilitar aqui o corte. E agora eu vou fazer novamente o corte seguindo o molde aqui da árvore, mas deixando uma beiradinha para fora. Ó, as bolinhas, eu deixei tanto o molde da estrela quanto das bolinhas para vocês no caderninho de molde. Mas eu tenho uma maquininha de corte que corta bolinha, ou pode ser furador, corta bolinha. A estrela, furador, que corta estrela. Eu tenho tanto a maquininha de corte quanto a faquinha de corte quanto o furador. Mas se você não tem, eu deixei o molde das bolinhas para vocês e da estrelinha para vocês também. Então eu fiz no EVA com glitter. Então eu já até removi algumas bolinhas daqui, que foi as que eu fiz essa árvore. Aí recortei mais algumas aqui. E aí eu vou remover essas bolinhas. Vou tirar mais dessas aqui, que essas aqui estão menores. E aí o que eu vou fazer? Eu aqueci a minha chapinha e eu vou bolear essas bolinhas. Aí o que é bolear? Eu vou colocar em cima da chapinha, ó, tá aqui em cima. Vou pegar uma esponjinha e vou usar também o meu pincelzinho. A bundinha do meu pincelzinho, ela é bem redondinha. Só aqui dele ter esquentado, ele já deu uma boleada, só que eu quero que ele fique bem mais redondinho. Então eu vou apertar com a bundinha do pincel e ele vai ficar bem mais redondinho, olha. E aí eu vou fazer todas as minhas bolinhas assim, aquecendo, tirando da prancha e vou apertar. Essas bolinhas são muito rapidinhas de serem feitas. Então eu coloco aqui, aperto
já fiz a bolinha. Todas as bolinhas da árvore eu fiz desse jeitinho. Aí agora eu vou pegar um pedaço de EVA, vou pegar a minha cola instantânea da Tec Bond, vou espalhar aqui um pouquinho nesse EVA, vou pegar aqui uma pinça, porque agora eu vou precisar de ajuda, porque se eu for ficar toda hora pegando e passando aqui, ou passando a cola na bolinha, eu vou ficar com os dedos todos colados. Então eu vou usar aqui a pinça para me ajudar. Então eu pego aqui um pedacinho na pontinha da bolinha, passo aqui em cima da cola, venho aqui e colo. Aí com todas eu vou fazer a mesma coisa. Aí agora eu vou pegar a estrelinha que eu recortei também com o furador de estrela, vou passar aqui na cola e vou colar aqui no topinho. A estrelinha que eu deixei para vocês é uma estrelinha bem maior do que essa, então a sua vai ficar bem mais bonitinha do que a minha. A estrelinha ficou muito delicadinha. E tá prontinho o nosso pingente.